Você já deve ter visto infinitos vídeos falando sobre como o final da guerra esqueceu muitos personagens e tudo mais, mas uma coisa que sempre me incomodou foi o fato de que no final de Naruto, parece que todas as aldeias foram esquecidas quando se trata do passado do mundo ninja. Porque quando você pega para recordar sobre as figuras responsáveis sobre a criação do mundo ninja, sobre os deuses que começaram o mundo ninja, nenhum deles tem uma conexão direta com as outras aldeias. É sempre com a aldeia da Folha de uma certa forma. Tudo que sobrou naquela época, seja de história quanto técnicas e linhagem sanguínea, parece que está tudo conectado diretamente de uma certa forma com a aldeia da Folha. E praticamente ou quase nada conectado com outras vilas, que existem várias. Porque obviamente é muito mais fácil pro enredo conectar tudo à aldeia da Folha, sendo que o protagonista é de lá. E muitos dos outros protagonistas são de lá. O principal vilão, pelo menos da parte de Naruto, é de lá. E eu acho uma solução muito rasa e sem graça o fato de que tudo é basicamente na Aldeia da Folha. Não temos clãs importantes em outras vilas, ou de tão importância como o clã Uchiha. Não temos donjutsus tão importantes como na Aldeia da Folha. Os principais donjutsus da história são da Aldeia da Folha. Porque assim, você pode argumentar que sim, existem grandes ninjas em outras aldeias, sim, existem grandes técnicas e Kekkais em outras aldeias, sim, existem, mas mal se comparam aos ninjas da Aldeia da Folha. Você não consegue equiparar outros ninjas das outras aldeias com os ninjas da Aldeia da Folha. Eu acho que seria mais legal pro enredo ter um equilíbrio maior, mesmo colocando a Aldeia da Folha como superior, até por ser mais antiga que as outras, se é que inspirou as outras. Mas seria muito mais legal termos personagens que se equiparem mais a um Madara, um Hashirama, um Tobirama, um Naruto, um Sasuke, que chegam num nível ali mais perto. Porque o máximo que tivemos disso foram os ninjas da Akatsuki, mas que mostraram os personagens, nunca mostraram da onde eles vieram, pouco mostraram da onde eles vieram. 3 do que eles mais mostraram, 2 são da Aldeia da Folha. Um é o Itachi e o outro é o Obito. Uma das poucas exceções do anime inteiro que se aprofunda em personagens não da Aldeia da Folha é o Nagato. Porque eu entendo o fato de que a Aldeia da Folha tem esse protagonismo de primeira instância pelo fato de ter sido a primeira aldeia ninja a ser criada. Isso dá pra entender, mas eu não entendo que entre esse espaço de tempo, parece que as outras aldeias não fizeram nada importante e relevante para a história principal do anime. A gente não sabe sobre muita intenção de muito personagem que apareceu, principalmente de muitos que foram revividos na guerra. Pô, eu queria ter visto muito mais sobre os espadachins da névoa, por exemplo. Lá no começo do clássico, com os Abus aí que ele fala sobre a névoa sangrenta e tudo mais, pô, ter mostrado um pouco mais sobre os espadachins da névoa e dessa época da névoa seria muito interessante pro contexto da história geral do mundo ninja. Porque eu fico muito incomodado como que várias vezes, e a gente tem a sensação disso, de como o mundo de Naruto, o universo ali, é muito rico, né? Quando mostram poucas coisas de uma vila ou outra, você sente ali muitas vezes, pô, olha, aqui tem uma história, aqui tem um passado, mas isso nunca é mostrado pra gente. É sempre um personagem ou outro ali que dá pra entender alguma coisa, pra você supor que não sei o que, mas nada muito claro. E o que me incomoda é que personagens extremamente importantes pro enredo principal do anime, como os ninjas da Akatsuki, né, os personagens da Akatsuki que não são da Aldeia da Folha, ou mesmo os Jinchuri, que beleza, a gente sabe que eles viveram a mesma coisa que o Naruto, o Gaara e o Killer Bee viveram em suas aldeias, mas seria muito legal a gente ter um contexto maior sobre esses personagens, até pra gente se apegar mais a eles, pela importância deles e suas bijus na história. Não faz sentido você não construir esses personagens e usar todo esse tempo pra ficar sugando o máximo do Sharingan. Toda hora é uma coisa nova do Sharingan, é uma função nova, uma técnica nova, é uma coisa nova do Sharingan. E os outros personagens que poderiam enriquecer muito mais essa história são esquecidos, pra basicamente ter tempo de tela do Donjutsu que a gente já tá cansado de ver. Porra, Sharingan é foda, tem personagem foda que usa, mano, maravilhoso, mas tem um mar de personagens que a gente poderia ter visto muito mais e que enriqueceriam a história incrivelmente. Me mostra mais sobre as técnicas de marionete, que basicamente só 3 personagens na história inteira usaram com eficiência essa técnica. Me mostra mais sobre o passado do Hidan, sobre a religião dele, sobre o motivo da imortalidade dele, porque aquela tentativa em Boruto ficou péssimo. Era melhor que aquilo nem tivesse existido. Pô, me mostra mais sobre a técnica dos corações do Kakuzu, da luta dele contra o Hashirama, o passado dele. Será que tinha outra pessoa que tinha essa técnica também em algum momento? Pô, ele era um personagem que tinha mais de 90 anos no Naruto Shippuden. Não é possível que em 90 anos de vida ele não
fez nada mais relevante, não tem nada mais relevante pra mostrar do personagem, a não ser os 2 anos, basicamente, que tem de Naruto, que Naruto se passa, e o passado dele na luta dele contra o Hashirama. Que pra mim não foi nem luta, tenho certeza que não foi nem luta, porque nem se comparava ao Hashirama. Ele deve ter tipo, e dali pra cima do Hashirama, levou um pau, encostou um soco e falou que foi luta. Então o que sempre me incomodou em Shippuden foi isso. Porque em Naruto clássico, tudo bem não ter essa profundidade nas outras aldeias, em outros ninjas. Porque ali era o começo. A gente tava começando a conhecer os personagens, se acostumando com eles. Mas no Shippuden isso poderia ter sido mais explorado. Porque você vê leves tentativas do Kishimoto em fazer isso e mostrar um pouco de fora, né? Ali na parte do Gaara, na parte do Pen. Você vê um pouco disso. Mas durante isso, muitas histórias de muito personagem foi esquecido. Uma coisa que, por exemplo, sempre me incomodou foi o fato de como eles arrastaram o Kizami o anime inteiro. Pô, ele foi um dos primeiros Akatsuki junto com o Itachi a aparecer. Ele foi arrastado o anime inteiro. Um Akatsuki foi morrendo atrás do outro e o Kizami só foi ficando, mas ficando, não fazendo nada. Às vezes ele aparecia, falava um negócio, aparecia só pra ali pra ter, porque ele nunca foi um personagem inteligente, parece. Pelo amor de Deus, ele é muito burro! É muito burro! Tipo, ele nunca teve um plano, ele nunca teve nada, ele só foi obedecendo ordens. Ele parecia um grande NPC com muito poder. É isso que o Kizami sempre pareceu no anime inteiro. É quando pô, você acha que ele vai ter um protagonismo, vai aparecer, vai ter uma luta foda. Beleza, tá uma luta legal. Teve uma luta interessante ali com o Killer Bee, uma luta interessante com o Gai. Teve uma transformação foda, mas ficou por isso. Porque no final ele se matou, né? Não foi revivido, porque não tinha o DNA dele pra reviver. E meio que ficou por isso. Ninguém meio que lembrou e não teve feitos nenhum, basicamente, na história e pra Akatsuki. Porque eu vejo muito falando, não, que o Kizami era um dos personagens mais fiéis. Era mais fiel da Akatsuki. Beleza, era fiel, mas fez nada. Porque o papel dele na Akatsuki basicamente foi ser babado o Itachi o anime inteiro. Porque o Obito não confiava no Itachi. Já vamos colocar o Kizami de babá dele e é isso. Porque de resto não fez nada. Não fez nada. Mas é isso, né? Se eu for continuar falando aqui muito mais, eu vou queimar muito tópico que eu posso usar em outros vídeos. Mas é isso, você concorda com o que eu falei aqui? Falei merda? Se eu falei merda, pode falar que eu falei merda. Pode discordar à vontade aí, sem problema nenhum. Né, isso aqui foi basicamente um vídeo de desabafo, muito mais do que, pontos técnicos. Não, foi mais um desabafo, né? Sensações que eu sempre tive. É isso, né? Se inscreve aí, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui já é humilhando o Kishimoto. Mas é isso, valeu.